Então, olá pessoal, novamente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós acabamos de assistir o documentário Dois Paulos na Pauliceia, produzido pelo nosso querido também Paulo Pedrini, que está aqui hoje conosco. Eu quero agradecer, né, antemão a presença de todo mundo. E queria convidar, né, todo mundo a pegar suas anotações para a gente poder começar o debate. Mas antes eu quero agradecer aqui o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, quero agradecer a Pastoral da Juventude do Meio Popular pela organização desse evento, por comparecer, por estarem aqui presente conosco hoje. Agradecer o nosso convidado, Carlos Oliveira. Agradecer o Rogério, que está aqui no suporte técnico, fazendo a nossa gravação, do nosso debate. E queria pedir para o Paulo, então, começar falando algumas palavras aqui conosco. Como é que foi produzir, né, esse documentário? Quais os desafios? Qual a importância desse documentário para o nosso contexto hoje, né, de tanta dificuldade? Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. É uma grande alegria. E é assim, o filme eu ajudei na produção, mas a direção do doc é do Carlos Pronzato, que é um guerreiro também, né? Quem conhece um pouco da trajetória aí do Carlos, é um argentino que está radicado aqui no Brasil há cerca de 30 anos. E além do cinema feito pelo Carlos ser um cinema voltado para as grandes causas, né? Todos eles têm uma grande preocupação com as temáticas sociais, políticas, né? Só para lembrar alguns dos trabalhos que ele fez recentemente, fez um sobre a, aquele absurdo de Mariana, né? Que é uma tragédia anunciada, mas dizem que é tragédia, né? Sobre a Braskem, lá em Maceió, sobre o apagão no Amapá, né? Ontem também, ontem não, anteontem, a gente celebrou mais um ano também do assassinato do Carlos Marighella, e aí uma ação que a gente fez também foi distribuir o filme para as pessoas lá no ato, junto ao monumento, em homenagem a outro grande Carlos aí, que é o Marighella. Então, o Pronzato tem uma vastíssima obra e também é uma opção política, né? Os filmes feitos por ele não contam com apoio aí de editais, de grandes... até chamou a atenção, né? A gente estava brincando esses dias, que o nosso doc, acho que se a gente fez aí com, sei lá, algumas poucas dezenas de R$ 1.000, acho que cerca aí de 30, 40 mil reais, só o que a gente gastou para produzir o documentário. O Wagner Moura falava no Roda Viva que o orçamento foi pequeno, apenas 10 milhões. Quer dizer, é uma loucura a gente imaginar, né? Fazer um cinema com um recurso tão pequeno e também com uma outra característica. Principalmente, vocês viram lá, né? A gente faz questão de colocar o logotipo de todas as entidades que participaram com qualquer ajuda, seja financeira, seja com disponibilidade de equipamento, qualquer forma de ajuda a gente coloca lá, menciona nos créditos do filme. Então, de certa forma, o filme ele é financiado pelos trabalhadores e devolvido para a classe em forma de arte, porque todos os filmes também estão disponíveis no YouTube. Assim que é lançado, ele fica disponibilizado para livre acesso e chegar na maior parte de pessoas possível. Então, eu já conheci o Carlos de
bastante tempo, mas esse ano, particularmente, a gente deu início aí a uma parceria que vem dando muito certo, né? Eu, de certa forma, o ajudei em outros projetos e tal, mas nunca tínhamos desenvolvido um projeto juntos. E aí a gente lançou em maio, mais precisamente no dia 1º de maio, o filme Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia, né, que também aí quem puder veja, que vale a pena, né, onde a gente procura resgatar todo o esforço aí incansável do Júlio no combate a esse modelo de sociedade que o Papa Francisco chama de sociedade do descarte, né? E depois eu tive a ideia e ele topou. Falei, olha, esse ano a gente tem o centenário de Dom Paulo e de Paulo Freire juntos. E aí a gente conversando, depois a ideia inicial era ir para o Nordeste, ir para o Sul, né, já que Paulo Freire é pernambucano e Dom Paulo é catarinense. A princípio, a gente achava que isso ia ter um apelo absurdo, que a gente ia conseguir um montante muito maior de recursos, que nos permitiria fazer filmagens, inclusive em outras regiões do país. Só que a vida é dura. A vida é dura e a gente teve que se adequar àquilo que a gente conseguiu captar de recurso. Somado a isso, a gente ainda teve a questão da pandemia, né? Que muitas pessoas que nos concederam depoimentos para o documentário são pessoas já idosas e também tinham um certo receio, né? De encontro, tal, enfim, essa coisa do risco aí que a gente sabe que, apesar de grande parte da população estar ignorando, mas a gente ainda está convivendo aí com essa doença que levou aí tanta gente embora, né? Então, e aí a ideia foi o quê? Falei, olha, um veio do Nordeste, outro veio do Sul, qual foi o encontro? Foi São Paulo. Então, daí esse gancho Dois Paulos na Pauliceia, né? Eu sou professor, né? Minha trajetória, sou professor de História, de Sociologia, da Rede Pública Estadual e Municipal aqui em São Paulo. Sou coordenador da Pastoral Operária aqui em São Paulo também. E foi muito próximo, assim, digamos que não oficialmente, assim, não de forma, digamos, diária e oficial, etc. Mas durante muito tempo eu assessorei a Dom Paulo. E tive a honra, muitas vezes, até de representá-lo em algumas ocasiões, né, em atividades, congressos, etc. Em algumas vezes ele me pediu para ser representante pessoal dele em eventos. E assim, pelo próprio trabalho de educador, né, é impossível a gente falar de educação sem ter como referência maior o querido Paulo Freire. Né? Conheci Paulo Freire, mas não tive um convívio, né? Eu cheguei a conhecê-lo, mas não tive proximidade. Agora, já com Dom Paulo, foi uma convivência de décadas e muito próximo mesmo. Então, a gente até criou uma comissão que, a princípio, se encarrega de atividades relacionadas ao centenário de Dom Paulo. Então, a gente organizou algumas delas e, quando foi possível, a gente fez essa dupla aí dos Paulos, que eu acho que tem muito a ver, né? Acho que a fala do Júlio Lancelotti no filme é bem precisa, quando ele fala da autonomia. Né? Eu diria que da liberdade e da autonomia. Né? Acho que Dom Paulo e Paulo Freire prezaram por isso. A pedagogia da autonomia e a pastoral da autonomia. Então, são duas figuras que, digamos, têm uma profunda comunhão, né?
os dois Paulos, o P de professor, P de pastor, né? A música maravilhosa que o Jereba, as duas canções que o Jereba fez, que tocam uma no início e outra no final, ele compôs especialmente para o filme. Então, também foi é por isso que eu digo, né? Os créditos para as coisas acontecerem, muitas vezes a pessoa, né, às vezes a gente pensa só no recurso, mas não, muita gente ajuda de N formas, muita gente ajuda divulgando, passando para frente, por aí vai. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, mentes e corações, eu diria. Apesar da direção ser do Carlos, a produção ser minha, mas eu acho que é um esforço coletivo permanente para fazer com que esse tipo de trabalho chegue no máximo de pessoas possível, né? Que ele sirva de formação, sirva como instrumento de debate, né? E porque a gente ainda sabe, infelizmente, que se a gente for conversar com a juventude, muita gente não vai ter a clareza necessária do que representaram essas figuras na nossa história. Então, a gente tem que ter clareza e consciência que se isso não for um esforço militante, ninguém vai fazer. Se a militância não fizer, ninguém vai fazer. E a militância social, seja partidária, seja sindical, seja das pastorais, das comunidades de base, né? Porque uma coisa que até me chama muita atenção num filme anterior que a gente fez para o Júlio, como tema o Júlio diz assim, né? Às vezes associam toda essa pegada de comprometimento social dele à questão religiosa. E ele fala, não, isso aqui não tem nada a ver com religião. A solidariedade ela é uma dimensão humana, não uma dimensão religiosa. Então, tem muita gente que não tem religião nenhuma e é muito mais humano para aquele que bate no peito e fala, ai, meu Deus, não sei o quê. Então, né, a gente tem que se unir aí em torno das grandes causas e, enfim, foi um privilégio poder participar desses trabalhos, né, e representar aqui o Carlos também, que não pôde estar aqui conosco, né, a princípio estaríamos nós dois, mas ele já tinha um outro compromisso, mas dizer que primeiro que é um grande prazer poder ter construído essa parceria com ele, que é um trabalho admirável e mais do que necessário, principalmente no contexto que a gente está vivendo aí de tanto retrocesso, né? Seja político, seja de mentalidade. Eu acho que nem, talvez, há 10 anos atrás, nem o mais pessimista de nós diria que a gente ia atravessar um momento como esse. Então, acho que nesse contexto, os dois Paulos ganham ainda uma importância maior ainda, não só de serem celebrados, mas principalmente de serem propagados. Que os seus ensinamentos, de fato, sejam a nossa prática cotidiana. Obrigado, Paulo, pelas palavras. A gente fica muito honrado de recebê-lo aqui, poder te escutar, e fica muito feliz dessa parceria sua e Carlos ter dado certo, para a gente poder hoje estar discutindo aqui esse filme tão belo, documentário feito com muito carinho. E eu falei, né, da ideia pessoal, vamos fazer, né, um cine debate falando sobre o filme. Aí o pessoal falou: ah, mas tem um monte de evento já esse ano, vamos deixar pro ano que vem. Eu falei: não, vamos fazer esse ano mesmo. Porque é importante marcar esse centenário que é dos dois Paulos, né? Não só de Paulo Freire, mas também de Dom Paulo Evaristo Arnes. E que bom que a gente pôde estar aqui hoje, estar aqui juntos. E eu quero chamar agora para nossa roda o Carlos Oliveira, ele que é assessor da PJMP a nível nacional, também participante do Círculo. Carlos, seja muito bem-vindo. A palavra é sua para você fazer as reflexões, apontamentos. Oi, Gabriel, boa tarde, Paulo.
É uma satisfação imensa estar conversando contigo. Olá, pessoal. Boa tarde. Gabriel, eu só queria fazer a gente não tem conversado tanto, e pontuar que eu deixei a assessoria nacional da PJMP em agosto recente, tá? Mas isso, como eu tenho andado um pouco distante em função do doutorado, então eu queria fazer essa pontuação. Eu quero dizer que, assim, vi o filme no dia do lançamento, Paulo, e achei muito interessante. Primeiro que eu já conhecia o trabalho do Pronzato com o documentário de 2016 sobre as ocupações, né? Eu sempre trabalho com juventudes, né? Então eu sempre falo que qualquer trabalho com juventude deve assistir o Acabou a Paz, já que vai virar o Chile, né? Porque eu acho um documentário bastante instigador no sentido de colocar a juventude como ponto de discussão e de um fazer com. Inclusive, vocês, as falas no documentário trazem um pouco disso. E eu gostei muito da forma como vocês utilizaram e trazendo as imagens de Paulo Freire e Dom Paulo, mas com falas de outras pessoas, né? Com as falas de outras pessoas, né? Outras pessoas dando vida, dando materialidade àquilo que eles defenderam, né? Educadores, religiosos, enfim. E aí tem um ponto muito interessante que já traz lá no início, que eu sempre gosto, que é a questão dessa relação entre evangelização e educação, né? Porque assim, a gente vai perceber no pensamento de Paulo Freire esse entrelaçamento do viés religioso, né? A gente percebe algumas categorias que Paulo Freire vai utilizar, são categorias que vêm justamente dessa vivência religiosa que ele tem, dessa proximidade que ele vai ter inicialmente com a Igreja Católica, depois com o Conselho Mundial de Igrejas, né? Palavras como testemunho, categorias como testemunho, a fé que ele traz com frequência em algumas obras, né? Da questão da fé nas pessoas, da fé em Deus, mas da fé nas pessoas também, na capacidade de mobilização das pessoas, de organização, de luta, né? Então acho que bem marcante isso, e as falas trazem esse exemplo, esse testemunho, né? Essa continuidade. Por outro lado, o filme me faz muito pensar em alguns momentos, o documentário me faz alguns momentos a respeito da questão das místicas, né? Das místicas que hoje alguns movimentos utilizam nos seus processos formativos, o MST utiliza, trabalha com místicas, né? Algumas pastorais da igreja também, como a própria PJMP, trabalha com mística, né? E aí o documentário ele acaba sendo na minha leitura um pouco místico porque ele traz essa memória, ele traz essa necessidade de estar pensando esses dois grandes homens, esses dois grandes intelectuais, né? Esses dois grandes seres humanos. E aí eu fico pensando na questão da categoria, da questão da humanização, né? De como eles se mostram, ao longo de suas trajetórias, sensíveis. Eu fiquei olhando, eu até anotei assim, algumas características nas imagens do filme, e eu vi assim, a questão do olhar atento dos dois, o olhar interessado, né? O Paulo Freire fala muito dessa questão desse olhar interessado, dessa curiosidade que nos leva a questionar, e acho que isso, quando a gente trabalha hoje, sobretudo com juventudes, é muito importante, né? Tem uma galera da PJMP aqui, desse olhar interessado, desse olhar problematizador, de buscar conhecer, de fato, quais são as raízes dos problemas que estão nos afetando, né? E, ao mesmo tempo, um olhar sereno com alegria, que vai, de um certo modo, resultar na categoria, na questão da amorosidade, né? E aí, quando traz aquela questão do conceito do opressor introjetado no oprimido, né? Eu me lembro do livro Medo e Ousadia, que ele escreve com Ira Shaw, que ele fala dessa questão da ressurreição, né? Da questão do fazer morrer o oprimido que está introjetado para poder renascer, ou ressurgir, ou ressuscitar o opressor, aliás, esse ser autônomo, né? Para fazer surgir esse ser autônomo, que luta, capaz de lutar, capaz de defender os seus direitos, enfim. Bom, me alegrei muito, reforço, quando vi o documentário pela primeira vez, até porque, e aí é um dos pontos que eu vou trazer para a nossa conversa, é que em abril
eu me deparei com um edital da revista Dignidade, da PUC-Rio, com um dossiê também sobre os dois Paulos, né? Sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire. E aí, nesse contexto, eu acabei submetendo um texto que eu tinha escrito na minha dissertação de mestrado, que foi uma dissertação justamente sobre os processos formativos da Pastoral da Juventude no Meio Popular, da PJNP. O meu trabalho teve como título Pastoral da Juventude no Meio Popular, cirandando informação, aproximações entre a pedagogia pastoral e a pedagogia libertadora. E, em um capítulo, eu acabei discutindo a questão dos diálogos entre Paulo Freire e a teologia da libertação. E aí, também como resultado disso, eu acabei desdobrando esse diálogo entre Paulo Freire e a teologia da libertação para um diálogo entre Paulo Freire e Dom Evaristo Arnes. E a gente vai perceber esse diálogo de que modo também, né? Na influência dos dois, nas conferências que nós tivemos em Medellín e Puebla, sobretudo, né? Onde a gente vai ter uma discussão muito forte sobre a questão da libertação, ou do conceito de libertação, que é um conceito que hoje requer ser bastante problematizado, né? Porque a gente percebe uma apropriação hoje um tanto indevida do sentido de libertação, né? Do sentido de liberdade, e aí é um ponto que a gente hoje, ao discutir a libertação, precisamos demarcar que é uma libertação aí no sentido de compromisso com o outro, né? No respeito ao outro, e aí, na minha análise, eu vou perceber como também esse conceito da libertação, no âmbito da Igreja Católica, ela vai ser acaba sendo um conceito em disputa, né? Bom, então, o que eu vou sintetizar para a gente poder ir conversando um pouco, trocando, eu vou falar um pouquinho a respeito do dossiê e sintetizar um pouco do texto. O dossiê ele acabou resultando aí em 10 artigos especificamente sobre os dois Paulos, né, sobre Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arnes, e aí destaca, já na sua nota de abertura, né, na nota introdutória, destaca o seguinte: primeiro ponto, a respeito da questão da educação em Paulo Freire, que é uma educação que vai além dos muros da escola. E aí, acho que o documentário destaca muito bem isso, sobretudo na fala da Inugina, essa questão do que o Paulo Freire, ele começa com o trabalho no SESI, né, depois realiza o trabalho em Angicos, depois acaba deixando o Brasil. Quando volta ao Brasil, ele volta a ter uma inserção mais direta na educação. E aí a gente vai ver a presença dele na PUC, São Paulo, né, a convite de Dom Paulo Evaristo Arnes para dar aula, e depois na Secretaria de Educação de São Paulo, do município de São Paulo. Então, assim, são pontos importantes para a gente perceber a relevância do pensamento de Paulo Freire, que algumas pessoas falam assim: mas Paulo Freire trabalhou só com a educação de adultos. Mas... né, negativo. Na realidade, Paulo Freire, a gente vai encontrar Paulo Freire atuando em vários campos, e se não por ele, mas pelas pessoas que dialogam com ele e acabam fazendo uma extensão do seu pensamento, ou um diálogo do seu pensamento em outros campos, né? E aí um dos pontos que a revista vem colocar é o seguinte: a questão da figura da presença, ou da notoriedade, vamos dizer assim, internacionalmente, tanto de Paulo Freire como de Dom Paulo, né? E aí a gente vai perceber, por exemplo, o Escocuglia fala o seguinte, em relação a Paulo Freire, ele vai dizer o seguinte, que o Paulo Freire, ele é reconhecido no Nordeste, primeiramente, né, pela sua ação, depois ele passa a ser reconhecido nacionalmente, mas aí, quando ele começa a ganhar notoriedade a nível de país, vem a questão da ditadura, e ele acaba sendo exilado, e no exílio ele acaba ganhando uma notoriedade que o Escocuglia fala de cidadão do mundo, né? Paulo Freire, cidadão do mundo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a questão da notoriedade hoje de Paulo Freire, olhando para hoje, como um dos autores mais lidos. Quando a gente fala do currículo, a minha orientadora do doutorado, a professora Maria Inês Marcondes, ela coloca a respeito dessa questão da relação do Paulo Freire nos estudos de currículo, né? Isso a gente está olhando para pensar a escola. E para fora da escola, a gente não basta olhar para os movimentos sociais, para as pastorais,
para alguns partidos políticos que acabaram sendo bebendo dessa fonte, recebendo vivenciando ou sendo influenciado por esses dois grandes homens, né? E aí, em relação à revista coloca, por exemplo, em relação a Dom Paulo, a questão de ser intitulado, né, o reconhecido como cardeal dos direitos humanos, né, e aí mostra essa questão do olhar sensível do Dom Paulo, do compromisso, né, de um projeto de igreja, que é uma igreja com o povo, do povo, com o povo, né, assim como Paulo Freire faz lá na Pedagogia do Oprimido. E aí, quando estava vendo o documentário, eu me lembrava, por exemplo, de uma frase que o Paulo Freire coloca na Pedagogia do Oprimido, que, salvo engano, que a educação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com o povo como sujeito do seu pensar, né? Então, assim, é uma concepção de educação e uma concepção de igreja onde a cultura do povo, né, a linguagem do povo é valorizada, né, é colocada aí como base, né, e não algo imposto, né, algo colocado de cima para baixo. Um outro fator também que é colocado é a respeito da postura do Dom Paulo na formação de lideranças, né, no sentido de estar com as pessoas, de conversar. E aí acho que há precedente para uma outra questão, que é a questão da troca de saberes, que o Paulo Freire vai falar de que não há saber mais, né, ou saber menos, há saberes diferentes, e esses saberes, quando estão em interação, quando há uma troca sadia, eles acabam resultando num aprendizado, numa formação entre os sujeitos. Enfim, então, eu começo o texto que eu publiquei na revista falando justamente a respeito dessa questão da presença, numa citação do Freire, dizendo o seguinte, que a presença dos oprimidos na luta pela libertação será o que deve ser, não pseudo-participação, mas sim uma ação comprometida. E essa afirmação de Freire, eu acho que ela aponta justamente para o mesmo caminho do testemunho do Dom Paulo. Ele mostra justamente essa ação comprometida, né? Essa ação comprometida com os operários, essa ação comprometida com as periferias, né? Ele vai ser um dos grandes influenciadores da criação da pastoral da criança também, né? Então, esse cuidado com os pequeninos, né? Então, são alguns fatores que eu não vou me debruçar aqui diretamente sobre o texto, mas eu queria só trazer um ponto que é a respeito da questão da categoria libertação no pensamento de Paulo Freire, nas obras de Paulo Freire, porque ela é uma categoria que ela vai sendo, ela começa com grande ênfase em educação como prática da liberdade, em pedagogia do oprimido e ação cultural para a liberdade, e depois ela acaba sendo substituída por outras palavras. Ela já não aparece nos escritos dos anos 80 e dos anos 90, a categoria libertação ela já não vai aparecer com tanta intensidade. E aí, quando a gente começa a analisar também os documentos da igreja, sobretudo Medellín e Puebla, que estão ali no epicentro ali da disputa entre teologia da libertação e entre a ala progressista e a ala conservadora, né? A ala progressista é influenciada pela teologia da libertação. Nós vamos ver aí uma disputa também no sentido do que é libertação. Libertação em que sentido? Libertação ela tem um caráter político, ela está ligada a uma relação meramente transcendental, né? E aí a gente vai perceber no documento de Puebla que a libertação ela já aparece como uma libertação integral, né? E essa libertação integral já justamente fugindo um pouco aí de uma ideia de possíveis interpretações, né, em relação à libertação, né? Interpretações aí com um certo cuidado com interpretações de cunho político, né? E aí um dos pontos interessantes é a percepção de que a prática pastoral ela é também uma prática transformadora. Quando a gente trabalha esse evangelho vivo, esse evangelho
encarnado, como a gente costuma dizer, ela é também um instrumento de transformação, ela é também transformadora. A gente tem visto muito, hoje, muito presente pessoas que vieram de comunidades eclesiais de base, que vieram de pastorais de juventudes, que vieram de pastorais sociais, que hoje, mesmo não estando mais nesses segmentos, não, mas estão atuando em outros segmentos. Então, as pastorais, elas acabam assumindo esse cunho formativo, né, que Paulo Freire vai, talvez seria o que Paulo Freire vai chamar de uma atitude ética, estética, comprometida com a realidade, né, comprometida com a transformação da realidade. Bom, e aí eu vou trazer só um trechinho para finalizar das considerações, que eu digo o seguinte. Eu intitulei de um convite para reinventar uma ação humanizadora dos dois Paulos. O artigo foi submetido no início de abril, foi publicado em julho, e eu digo o seguinte, né, por tudo que foi apresentado, chego ao final desse estudo com maior clareza acerca do diálogo, ou dos diálogos entre Paulo Freire, a teologia da libertação, e aí tendo como representante o Dom Paulo Evaristo Arnes. Afinal, durante a minha trajetória formativa, sobretudo no âmbito da pastoral, passei a indagar estas possíveis aproximações entre ambos. Um outro aspecto diz respeito ao testemunho, tão presente em Freire e em Arnes, resultando neste reencontro, ao mesmo tempo neste diálogo entre mim e eles. A partir deles, escrevo, dialogo, exercito a praxis. Exercito também o método ver, julgar e agir. Por isso, não apresento considerações, mas um convite a darmos continuidade ao testemunho de vida, de luta experienciado por ambos. E chego ao final desse texto ciente de que, à medida que escrevo, reflito, passo a melhor compreender o papel da libertação no seu sentido crítico, participativo, transformador, tanto no âmbito teológico-pastoral como educacional. Acentuo, porém, que o olhar problematizador acerca das questões de classe, das questões políticas e o fato de estar ao lado do povo e com ele continua a ser questionado pelos modelos de igreja tradicional e parte da igreja moderna. Isso que eu faço referência ao Paulo Freire no livro Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos, que é um livro que ele faz uma discussão bem acentuada a respeito do papel da igreja na sociedade, que o associam ao comunismo, ao socialismo, ao marxismo, sem nenhuma ou com pouca profundidade acerca desses temas. São falas que, embora se digam neutras, pois não se envolvem com política, entre aspas, né, e a libertação, na sua visão, se dá apenas no plano espiritual, estão carregadas de uma ideologia dominante, logo classista, em defesa de um status quo e da manifestação de relações de poder. Sobre este assunto, temos muito a aprender com o testemunho de Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arnes. E, por fim, considero que os encontros, os diálogos, a seriedade e o testemunho na luta contra as injustiças possibilitam-nos criar uma ação comprometida com os oprimidos e oprimidas, de modo a contribuir com a tomada de consciência e, por conseguinte, a reforçar a luta e a superação das desigualdades. Assim, entendo que o testemunho e o diálogo são elementos fundantes do ato educativo e do fazer pastoral. E os diálogos aqui tecidos, além de possibilitarem reencontros com a teologia da libertação e os dois Paulos, dois homens de fé em Deus e nas pessoas, fazem ecoar um convite à esperança. Não a esperança da pura espera, apocalíptica, mas a esperança transformadora, ação no mundo. Isto é um esperançar, feito com o povo, a partir dele. Então, seguir o testemunho é, ao mesmo tempo, convite e caminho para mantermos vivas suas memórias e suas lutas. Por isso, escrever, esperançar, lutar, viver, transformar e libertar são verbos. Ação
que fazem Paulo Freire presente, Dom Paulo Evaristo Arnes presente. Obrigado, Carlos. Acho que depois você pode mandar o link para mim da publicação da revista para eu compartilhar com o pessoal depois nos e-mails. Quem quiser ter acesso a esse texto do Carlos na íntegra. Pode ser, Carlos? Já está no chat. Ó, perfeito. Então, pessoal, quem quiser aí tá no chat, depois eu vou mandar nos e-mails também. Eu vi. Tamires, obrigado pela participação. Pessoal, e agora a gente vai abrir a nossa roda, né? Já abrimos, na verdade, com o Paulo, com o Carlos, e agora quem quiser participar, colocando os seus sentimentos, reflexões, a partir do filme, a partir das falas aqui dos nossos dois convidados, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Né? Eu vou tentar aqui organizar. E eu vou começar por mim. Eu queria destacar um pouquinho dos trechos que eu anotei do filme. Eu achei muito interessante. Acho que dois entrevistados falam isso, né, dos dois Paulos enquanto grandes organizadores. Eu achei isso muito interessante porque realmente né? O Paulo trouxe aí essa questão da autonomia, mas também tem essa, né, dos dois serem grandes organizadores populares. Então, de chamar o pessoal para se mobilizar, se organizar coletivamente. E é um pouquinho isso que a gente tem tentado fazer aqui na PJMP de Uberlândia, tentado articular e organizar essa juventude, né, para discutir, refletir questões importantes, como o Paulo trouxe, né, Paulo, na sua fala, como é importante os jovens conhecerem quem foram essas pessoas, a importância de Dom Paulo, a importância do Paulo Freire, e resgatar, né, fazer memória, não fazer memória da lembrança, mas fazer memória colocando em prática, como o Carlos trouxe também aqui na sua fala. E eu gostaria de ler um trechinho do texto do Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire, onde ele, no diálogo com os trabalhadores, ele fala assim: Muito bem, disse eu a eles, o Paulo Freire. Eu sei e vocês não sabem, mas por que eu sei e vocês não sabem? O senhor sabe porque é doutor, nós não. Exato, eu sou doutor, vocês não. Mas por que eu sou doutor e vocês não? Porque foi à escola, tem leitura, tem estudos, e nós não. Por que fui à escola? Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola, o nosso não. E por que os pais de vocês não puderam mandar vocês à escola? Porque eram camponeses como nós. E o que é ser camponês? É não ter educação, posses, trabalhar de sol a sol sem ter direitos, esperança de um dia melhor. E por que ao camponês falta tudo isso? Porque Deus quer. E quem é Deus? É o Pai de todos nós. E quem é pai aqui nessa reunião? Quase todos, de mãos para cima, disseram que o eram. Olhando o grupo todo em silêncio, me fixei num deles e perguntei: Quantos filhos o senhor tem? 3. Você seria capaz de sacrificar 2 deles, submetendo-os a sofrimentos, para que o terceiro estudasse com vida boa no Recife? Você seria capaz de amar assim? Não. Se você, disse Paulo Freire, homem de carne e osso, não é capaz de fazer uma injustiça dessa, como é possível entender que Deus o faça? Será mesmo que Deus é o fazedor dessas coisas? Um silêncio diferente, completamente diferente do anterior. Um silêncio no qual algo começava a ser pratejado. Em seguida, não, não é Deus o fazedor dessas coisas, é o patrão. Então vejam aí nesse trecho a compreensão de Deus que havia dos trabalhadores e que havia do Paulo Freire. E como o Freire, nessa problematização acerca da realidade da vida, ele consegue chegar a fazer com que os trabalhadores repensem essa visão de Deus que os trabalhadores tinham, né? Será que Deus quer mesmo que a gente esteja aqui nessa situação? Então, reflexões assim
críticas acerca do Evangelho, acerca da figura de Deus, acerca da sociedade em Paulo Freire e em Dom Paulo Evaristo Arnes são mais do que necessárias. Quantas visões erradas, equívocas a gente tem de Deus, né, na nossa sociedade hoje. Então, esse daí é o meu comentário para a gente começar a nossa discussão aqui. Quem mais quiser comentar pode erguer a mãozinha aqui, pode se inscrever no chat, pode já abrir o microfone e falar. Aí, Carlos, pode ir então. Gabriel, eu queria só fazer complementar um pouco essa sua fala, ou contribuir um pouco, né? Porque assim, quando Paulo Freire traz uma série de perguntas, acho que tem dois pontos aí interessantes para a gente pensar. Primeiro, a questão do que ele vai chamar depois de uma pedagogia da pergunta, né? Aliás, do que vai chamar de uma pedagogia da pergunta. Da importância de você trabalhar uma educação a partir de perguntas e não pautada em respostas, né? Mas as perguntas aí como um elemento que suscita, né, que instiga a curiosidade. E aí a gente entra num outro contexto, que é a questão do paralelo que ele vai fazer entre a curiosidade ingênua e a curiosidade epistemológica, né, que é essa curiosidade inquietadora, que é você simplesmente pensar alguma coisa e você buscar encontrar respostas para aquela, né? E não respostas prontas, né? Como às vezes acontece na escola, mas você buscar respostas criativas, né? Você buscar respostas a partir da sua ânsia de busca, de pesquisa, de conversa com o outro, e aí vai surgindo essa curiosidade, vai levando, vai suscitando no processo de reflexão. E um outro ponto é a questão da visão fatalista, né? Porque ele vai trazer, né, na sua obra, que é a questão de que muitas vezes a visão fatalista, ela leva a dois posicionamentos, né? E um é que está relacionado ao divino, né? Então assim, é culpa de Deus e aí parou, né? A culpa é de Deus, ou foi Deus que fez assim, ou foi Deus que fez assim. Ou um outro paralelo que é a questão da sorte, né? Foi a sorte, foi com sorte, e aí nesse outro paralelo a gente vai ver se sustentar um discurso meritocrático hoje, né? Quando às vezes realiza alguma atividade, alguém vem, parabéns pela sua sorte, mas não foi sorte, não foi sorte. Né? Na realidade, a gente que vem das classes populares vai conseguindo as coisas a partir de muita luta, de muito esforço. Eu lembro quando eu passei na seleção para o doutorado, parabéns para você, a sorte que Deus... Tá, beleza, eu recebo, mas não foi sorte. Né? Não foi sorte, foi fruto de um incômodo, de dizer, olha, eu não quero ficar nessa condição, entende? Mas aí depois acaba transformando isso num discurso meritocrático, como se fosse assim, eu mereço, mas o outro que não conseguiu não merece. Todos nós merecemos. Né? Agora, as condições socioeconômicas, né, são principalmente as econômicas, é que muitas vezes não ajuda. Né? Acho que o Rogério está aí escrito. Isso. Agora, Rogério. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de escutar vocês e de assistir a esse documentário. Gostei muito. Um pouco da minha fala, na verdade, foi contemplado nessa última parte sua agora, Carlos, que em determinado momento eu tentei anotar, mas acabei não anotando o nome da pessoa que fala, de que Paulo Freire, assim, né, um dos ensinamentos lá, na verdade, um dos aprendizados com um movimento popular que ele teve foi de que não importam as respostas, importam as perguntas. E é isso, né? Esse modelo de educação ou um modelo de religião, ou, enfim, de ser pai, de ser amigo, que é esse modelo de tentar já trazer as respostas ou tentar doutrinar ou tentar
trazer, assim, né, explicar sobre os conteúdos da natureza, etc., mas sem se importar, né, então, assim, a crítica é feita, então, assim, valorizar as perguntas é justamente entrar num movimento dialógico com as pessoas, com a população, tanto assim, né, a população da rua, mas com os seus estudantes, seus colegas, seus amigos, as pessoas em casa. Então, isso me parece muito interessante, partir, escutar, né, uma questão mesmo de estar aberta a escutar o outro e ter um movimento de troca e não tentar impor só uma visão, mas ter esse movimento de negociação. E uma outra questão que eu tinha anotado é, em determinado momento, vai sendo discutido aí, né, que os paulos, então, viveram em tempos de medo, mas em tempos também de muita ousadia, de resistência, e fico pensando que nesse momento que estamos passando também, que são momentos de muita perseguição e pensando no legado de Paulo Freire, é, e de como ele tem sido perseguido, criticado, e aí essas ações que a gente tem feito, e agora então, esse documentário dos dois Paulos aí, mas a quantidade de eventos, de ações, de homenagens, de publicações, são formas também de resistência. O Paulo Pedrini falava sobre o orçamento reduzido, e cada um vai, às vezes, é, na sua possibilidade. Então, é um artista, é alguém que vai gravar o áudio, alguém que vai ajudar na divulgação, é uma associação que vai fazer, enfim, vai contribuir financeiramente ou com mão de obra, mesmo que exija muito, né? E nessas, temos aí desde de janeiro, especificamente aqui no Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, temos tentado fazer, então, vários encontros e mesas redondas, enfim, tentando mesmo resgatar essa memória, mas sempre um convite, não é também trazer a verdade sobre Paulo Freire, mas um convite à reflexão, a conhecer melhor, porque é isso, né? Estamos em um momento de muita superficialidade, dessa coisa das fake news, etc. Então, é um convite para dialogarmos, para é, revisitarmos aí. Gostei, gostei bastante assim, né, sobre o documentário especificamente, gostei da forma como foi sendo feito uns paralelos na forma de ser estar no mundo, né, o Paulo Freire falando aí de uma educação que tem lado, e o cardeal, então, mostrando de que também é importante a igreja ter esse lado, esse compromisso. Achei interessante ver um depoimento do padre Júlio Lancelotti também, em torno aí, né, falando sobre, assim, fazer parte do documentário também. E eu não sabia, o Carlos comentou que teve, o mesmo diretor fez um documentário sobre o padre Júlio Lancelotti, é isso? Eu não anotei. Fé e Rebeldia, é isso? Acho que você tinha Isso falado. mesmo. Isso, Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia, e está no YouTube no canal do Carlos Pronzato. Ótimo, então, eu vou assistir, não assisti ainda, mas nesse ano, desde o ano passado, não sei quando, eu não conhecia o padre Gil Lancelotti. A primeira notícia que eu tinha visto sobre ele foi quando ele quebrou lá as pedras que o pessoal tinha colocado para evitar que o pessoal da população de rua dormisse ali, enfim. Eu comecei a seguir o trabalho dele, e ele muito ativo e muito contundente assim nos seus posicionamentos. Eu acho que eu vou gostar, assim, já de antemão entendo. E é sempre isso, né? Um convite, a gente vai, sempre existem coisas a saber, coisas a aprender, são muito positivos esses momentos. Mas é isso, assim, queria ouvir os outros colegas também. Eu vou finalizando a minha fala por aqui. Obrigado, Rogério. A palavra está aberta, pessoal. Quem quiser
Vamos pegar aquilo que o Paulo Freire diz, né? Não há saber mais nem saber menos. Há saberes diferentes, e nessa troca a gente vai melhorando o nosso olhar com o olhar do outro, né? O Lucivaldo aqui, então, vai nos ajudar a melhorar o nosso olhar com o olhar dele. Lucivaldo. Bom, eu gostei muito do documentário, achei muito lindo, sabe? Eu, pessoalmente, sou do movimento social, do movimento ambientalista, depois do movimento da educação popular, mas sempre tive um afastamento muito grande, porque fui coroinha um certo tempo, mas sempre me senti muito excluído da Igreja Católica, no sentido de ser um homem gay, e sempre tive muito essa dificuldade desse acolhimento, sabe? Eu sou casado já há 22 anos, nós adotamos uma filha, então eu sempre tive esse distanciamento muito forte e o movimento social me permitiu. Acho que eu fico muito emocionado com Paulo Freire, fico muito emocionado, acho que o Padre Júlio, que traz isso muito fortemente, com coragem, o Papa Francisco também, agora, eu acho que me vejo representado muitas vezes por esses religiosos, vamos dizer assim. Sou hoje do Candomblé, mas eu acho importante, então acho que o documentário, ele vi muita gente ali que a gente participa do movimento, né? E eu fiquei pensando algo importante quando o governo Lula chegou, o quanto que foi esvaziado o movimento social para que muita gente fosse para o governo, e faltou muito do que acontecia ao longo do que Paulo Freire e o próprio Cardeal fez, que é a formação política e a formação da juventude, a formação dos movimentos. Eu acho que nós ficamos meio que com a chegada de um governo que a gente lutou muito, para um governo que tivesse a participação, a inclusão, a importância, né? Então eu vi mesmo Frei Beto, muita gente do movimento, e nós tivemos um ataque fortemente ao movimento social, com a CPI das ONG, com uma série de coisas que a direita fez estrategicamente, e que hoje nós chegamos aonde estamos, porque o movimento ficou fragilizado também, a formação desse movimento. Então, assim, essa é uma percepção, talvez possa ser até equivocada da minha parte, mas é o que eu entendo, sabe? Acho que é necessário esperançar, é necessário, mesmo nesses tempos, documentários, filmes e o enfrentamento de toda a sociedade. Eu acho que o documentário ele traz muito isso. Talvez eu senti um pouco, acho que com esse olhar da questão do homem gay, talvez isso tanto no aspecto de representatividade, para a gente ter essa voz também. Talvez não seja num documentário, mas em outros espaços. Acho que o Padre Júlio traz isso sempre. Então foi esse o meu sentimento, sabe? Quando eu vi o documentário, com toda a coragem que sempre teve, com tudo que esses dois Paulos passaram para trazer a, a nossa sociedade no enfrentamento, né? E que em algum momento a gente está perdendo. Aí eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como o Gabriel e muitos outros que estão aí nesse movimento, né? Ainda forte, que é o que eu acredito, que está muito ligado ao que a Camila faz. Eu conheci a Camila muito tempo atrás, ainda lá na nossa militância com famílias em situação de vulnerabilidade em Uberlândia. A gente desenvolveu alguns projetos juntos, e acho que ela reúne isso, traz isso muito fortemente. Então, assim, o meu sentimento, embora eu não tenha toda essa linguagem acadêmica, ou que a gente às vezes fique utilizando, assim, que eu acho importante, eu acho que tem que aproximar também da academia. Mas é isso. Então eu quero parabenizar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar. Gostei muito da fala do Carlos, gostei muito da fala do outro Paulo aqui também, do Gabriel. Então isso vem a somar ao aprendizado e à troca, ao diálogo. Obrigado. Obrigado, Lucivaldo. Nossa, se eu for entrar nessa questão de religiosidade e pessoas LGBT, nossa, vai longe. A gente tem discutido muito essa questão na PJMP, porque vários de nós no grupo somos, e aí como é que concilia isso, né? Quais enfrentamentos fazemos?
A gente teve uma ação bem legal no mês de julho, que foi gravar 3 vídeos com padres, no reflexões acerca das pessoas LGBT e da religiosidade. E foi muito importante porque é isso, né? São vozes amigas que a gente não escuta muitas vezes porque o que sobressai é só o povo criticando, metendo pau e, enfim, tudo aquilo que a gente entende que é errado, né? Que vai contra os ensinamentos de Jesus. E foi muito importante por conta disso. Claro que aí, né, os enfrentamentos, a gente teve muito ataque também, mas é isso, né? A gente não se cala, né? Eles tentam fazer com que nos calemos, mas a gente não se cala. E é a coragem que o Dom Paulo ele fala que a gente tem que ter, né? Ele desejava sempre, né? Eu lembro, não sei, no documentário mesmo falou isso, né? Que ele falava sempre pra gente ter coragem e de fazer esses enfrentamentos, de estar do lado das pessoas oprimidas. E claro que isso incomoda quem está lá em cima, quem está no poder, quem está no pedestal, mas é isso, né? Pessoal, alguém mais quer se inscrever? Talvez Marina. Alguém mais quer fazer algum apontamento? Também eu queria só, pegando um pouco nessa fala do Lucivaldo, trazer a questão do que o documentário já traz, que é a questão do que as pessoas aprendem em comunhão, né? E como é bom a gente, nos diferentes espaços que a gente vai frequentando, a gente ir trocando, né? Ir trocando saberes, ir trocando experiência, porque isso vai aguçando o nosso olhar. O Lucivaldo, eu fico com a mesma impressão que você, quando você fala a respeito da questão da fragmentação, ou talvez de um certo comodismo, né? É uma leitura que eu também faço, não comungo da mesma leitura que você, e também acho que houve essa rearticulação da direita aí, no sentido de vamos contribuir para fragmentar mais ainda. E a gente viu aí que as reformas que o Temer vai fazer após a chegar ao governo, né, após o impeachment da Dilma, elas vão justamente trazer isso, fragmentar, enfraquecer os sindicatos, né, fragmentar o máximo possível, porque aí as forças contrárias ao modelo que aí está, antes de travar qualquer luta, ela precisa resolver as suas diferenças, né, ideológicas, as suas diferenças aí a partir de suas bandeiras, né? Enfim, então eu acho que tem muito disso e a gente precisa repensar isso e olhar isso e trazer isso como pauta com as juventudes, né? Eu acho que esse é um caminho cada vez mais urgente e que a gente precisa estar mobilizado. Paulo? Paulo, a palavra é sua. Oi, desculpa. Não, talvez eu acho que uma coisa importante para a gente refletir, o quanto a gente tem que avançar no sentido do acolhimento, não só na igreja, mas na sociedade como um todo, né? O padre Júlio comentou um dia desses que ele foi procurado por uma pessoa trans que pediu para ele se ele batizava ele com esse novo nome. E o padre Júlio disse, mas vem cá, você já foi batizado? Já, quando era criança eu fui batizado com meu outro nome. Aí o padre Júlio falou, nós não podemos batizar 2 vezes e Deus sabe muito bem quem você é. Né? Você já é filho, filha de Deus, independente da opção de ter outro nome hoje. Né? Então as barreiras, quem criamos somos nós, né? Deus não cria barreira. E também me chamou muita atenção, acho que foi nos primeiros dias, creio que, sem dúvida nenhuma, se tem uma figura
que nas suas palavras, nas suas ações, lembram muito os dois Paulos, é o Francisco hoje, né? Eu acho que o Papa Francisco é um herdeiro dessa tradição paulina, eu diria. Onde ele foi questionado sobre a questão de mães solteiras, e ele falou, não existe mãe solteira, existe mãe. Né? Então, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, né? Muitas vezes a complicação está nos preconceitos, nas barreiras, nos muros que as pessoas criam. Né? Então, acho que nesse sentido, os ensinamentos dos Paulos nos ensinam muito. E a gente sabe que, infelizmente, isso é um desafio permanente, né? Muitas vezes a gente, se não tomar cuidado, a gente reproduz certas práticas, certas mentalidades e por aí vai, né? Como naturalizando aquilo que muitas vezes chega a ser inaceitável, né? Hoje faz parte da paisagem urbana, ninguém se comove mais andando em São Paulo com a população de rua. Uhum. Antes, as crianças, quando viam uma pessoa jogada na calçada, puxava o pai e a mãe e falava, olha, coitado, tal. Hoje não, faz parte da paisagem. Aquilo não choca mais. Ou seja, o processo de desumanização ele é permanente também, né? E aí cabe a nós, que repudiamos isso, também combater, né? Essa desumanização tão crescente nos nossos tempos. Sim. É isso. É o que o Paulo Freire chama de corporeificação das palavras pelo exemplo, né? É muito difícil, é um desafio, né? Um desafio que eu vejo que o Paulo Freire e o Dom Paulo nos convidam a tornar aquilo que a gente pensa a nossa prática. E como é difícil colocar em prática, porque a gente tem que nadar contra a corrente, né? E contra esse sistema, uma outra lógica. E aí é a lógica de Jesus, né? É a lógica do humano, né? Do humano tão humano que chega a ser divino. Né? Sim. Marina abriu a câmera aqui, quer falar, Marina? Como sempre. Vem, amiga. É porque é o seguinte, eu nunca ouvi falar, eu só ouvi falar de Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, que é o exemplo internacional e tal, mas falar sobre quem é Paulo Freire, o que ele fez, a sua história, hoje é a primeira vez. Então eu estou aqui mais para aprender do que dar uma opinião sobre isso, porque eu estou ainda absorvendo essas coisas, eu vou ainda rever o documentário, achei muito interessante a forma que trouxe. E eu acho que isso é muito importante a gente falar nas escolas, porque, por exemplo, as fake news que tiveram, porque Paulo Freire foi um cara ruim, ou foi falando coisas erradas. Porque não se fala sobre. Só se fala que ele é o cara lá, o patrão da educação, mas ficou por isso. Esvaziou quem é Paulo Freire. Então, é importante a gente trazer isso, e aí o Gabriel fez o convite, né? Não seria certeiro que eu estaria aqui ou não, mas eu falei assim, não, eu preciso de estar lá, eu preciso de entender sobre, e eu quero conhecer quem é Paulo Freire, quem é o Dom Paulo também, e isso vai muito com a linha de pensamento que eu vejo em Cristo, né, e esses dias eu estava ouvindo um podcast, e aí um cara falou assim, olha, a religião que a gente tem aqui no Brasil, ela é muito ortodoxa, e precisa ser ortopraxe. E aí eu achei muito interessante, falei assim, nossa, exatamente, é isso que a gente precisa, porque é importante a gente pensar, é importante a gente falar sobre, ter as doxas, né? Mas e a prática, onde fica? Fica só o prático do pensamento, o prático de apontar, ver o que tá errado, mas não fazer nada, né? E eu admiro a coragem
desse pessoal que passou em tempos difíceis. Nós estamos também em tempos difíceis. E admiro muito também o padre Lancelotti e Júlio Lancelotti. Então, e é isso. Aí eu estou muito agradecida por fazer parte disso, de poder compreender melhor e para vocês agregarem esse conhecimento, que é muito importante na minha formação, como ser humana, principalmente. A gente agradece, Marina. Obrigado, Marina. Que bom te ver interessada, né? E aí, qualquer coisa, eu pelo menos me coloco disponível para dialogar, para, né, para outras conversas, tá? Gabriel já sabe como me contatar. Né? Estou terminando aí o período do doutorado, então daqui a um mês e meio eu fico um pouquinho mais, consigo respirar um pouco mais. O Paulo trouxe uma coisa em relação a Francisco, que eu acho muito interessante, as discussões que o Francisco vem propondo, né? E aí, na minha dissertação do mestrado, eu discuto um pouquinho a respeito do Francisco, porque eu vou discutir a teologia da libertação, e aí eu entro na questão da teologia do povo, que é a vertente argentina. Só um minutinho, Carlos. Paulo, você pode fechar um pouquinho só seu microfone, que tá dando uma interferenciazinha. Aí, agora dá para... E o Scanone, Juan Carlos Scanone, que foi professor de Francisco, fala e categoriza, que diz que tem a teologia da libertação, ela vai ser dividida em 4 categorias, e uma delas é a teologia do povo, que é a qual Francisco, né, ele vai falar que o Francisco está vinculado, né, está relacionado com o pensamento do Francisco. E aí, assistindo o filme Dois Papas, você percebe no filme, num primeiro momento, o momento de esvaziamento da biblioteca, de cercear ali o direito de ler os livros, né, de proibição, e no segundo momento, que é um momento de mudança, de transformação, e aí ele traz, você percebe nitidamente uma foto do Pedagogia do Oprimido, né, do livro Pedagogia do Oprimido. E aí o Pronzato, né, e com o Paulo trazem no documentário também uma outra capa do livro. E para a gente perceber também como as capas dos livros, elas vão também nos dando possibilidades de leituras e de perceber a questão da obra nos diferentes tempos. Porque, assim, quando algumas pessoas fazem relação ao Paulo Freire como educação de adultos, e a gente vai ver nas primeiras capas uma sala de aula com pessoas adultas, porque na década de 60 e 70, o índice de analfabetismo no Brasil, sobretudo no Norte e Nordeste, era altíssimo. A gente ainda pega o reflexo hoje, se você pega, por exemplo, o censo de 2010, que foi o último que foi feito, né? Lamentavelmente, a gente está com o processo aí para 2002, mas vamos ver como será. Mas você percebe que a quantidade de pessoas analfabetas com mais de 60 anos ainda é muito alto. Então você vai perceber, mas o que acontece? Essas pessoas, esse movimento que começa na década de 60 e 70, e que vai ganhar força na década de 80, é que vão resultar no que a gente tem hoje de, pelo menos, acesso à escola. Temos acesso a uma educação de qualidade? Não. Mas, pelo menos, o acesso à escola a gente tem, né? Embora o contexto da pandemia colocou isso aí em xeque, né? A gente passa a pensar o acesso de outra forma, né? Porque, em função do que aconteceu. E aí, algumas pessoas dizem assim, Paulo Freire, educação de adultos, porque não era EJA, não era educação de jovens e adultos. A EJA ela vai surgindo, o conceito de educação de jovens e adultos vai surgir em 96, com a LDB, com a promulgação da LDB. Né? Na década, a gente tinha só a educação de adultos. Mas Paulo Freire não foi só isso. Paulo Freire, no Chile, fez um trabalho com camponeses, né? Se reuniu com intelectuais, diversos intelectuais. Paulo Freire é convidado para dar aula nos Estados Unidos. Depois, Paulo Freire vai para a Suíça atuar no Conselho Mundial de Igrejas. Depois, Paulo Freire vai fazer trabalho de educação na África. E aí ele volta no Brasil, vai dar aula em universidade, né? Ele atua na PUC, São Paulo, depois na Unicamp, né? É secretário de Educação de São Paulo. Então, assim, ele vai ampliando. Detalhe, Carlos. Ele volta por iniciativa de Dom Paulo. Dom Paulo que ajuda ele a voltar para o Brasil. E assim, eles têm esse diálogo. Acho que, se não me engano, é em meio de ousadia que ele fala, eu não estou me recordando agora, você em Aprendendo na Própria História, que ele fala dessa relação dele com Dom Paulo.
Eu não estou me recordando agora. E aí uma das coisas que eu tenho dito é que assim, o pensamento de Paulo Freire é um guarda-chuva, é como se fosse um guarda-chuva. Porque assim, ele começa lá com a pedagogia do oprimido, na década de 60, embora ele já tivesse escrito Educação como Prática da Liberdade, né? Tudo começa com pedagogia do oprimido, e a partir da pedagogia do oprimido, em termos de obra, vão surgir várias outras obras. Né? A pedagogia da autonomia, a pedagogia dos sonhos possíveis, a pedagogia da pergunta, a pedagogia da solidariedade, né? Então, assim, outras obras ele vai desenvolvendo. Algumas pessoas pegam trechos, recortes, né, do pensamento de Paulo Freire, e aí simplesmente se apropriam daquela como uma verdade. E aí, por exemplo, se você lê Pedagogia do Oprimido somente, tem coisa que ele vai desenvolver em ação em política e educação, por exemplo. Tem coisa que ele vai retomar em Professora Cintia Não. Tem coisa que ele vai retomar em Pedagogia da Autonomia. Então, assim, ela vai abrindo pontes. E tem coisas que a gente só vai compreender à medida que a gente estuda os estudiosos de Paulo Freire, né? Ou seja, as pessoas que estão discutindo Paulo Freire. Então, é muito importante você estudar Paulo Freire não somente em uma obra, mas você aprofundar um pouco esse conhecimento, e as obras dele elas vão também mudando ao longo do tempo, de acordo com os contextos. Né? De acordo com o contexto, né? O Escoculha fala de um primeiro momento, que é um momento aí de escritos de uma educação como prática da liberdade. Depois fala de um momento do escritas mais ligadas à África, né? Depois tem a questão dos escritos dialógicos, porque ele chega na década de 80 e 90, Paulo Freire vai trabalhar com livros no formato de diálogo, ou como ele diz lá em Bebê Ousadia, com o Ira Shaw, de livros falados, né? Porque é um conversando com o outro, e aí você vai ter vários livros dele assim. Né? Vai ter com o Frei Beto, com o Antônio Faldez, com o Sérgio Guimarães, vários livros dele que ele vai conversando, e a conversa ela acaba se transformando aí, né, no livro. Bem como os livros tratados como cartas, né, que é o caso, por exemplo, de Cartas a Cristina, Cartas a Guiné-Bissau, ou um que eu sempre falo que para quem é educador é importante que se leia, que é a Professora Cintia Não. São cartas que ele vai falando de vários temas, né, entre eles a relação entre o professor, entre o educador e educando, né, que ele vai chamar na pedagogia da autonomia de docência, né, ou no papel da cultura na formação, que ele já trazia, que ele traz com mais ênfase lá em educação como prática da liberdade. Então, assim, você vai lendo e vai ampliando esse olhar, né, um olhar que ele começa a desenvolver assim com mais ênfase em pedagogia do oprimido, que é quando ele chega à definição de que educação é um ato político. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu quero só lembrar, gente, que a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, né? A fala do Paulo vai ser a última, mas assim, fiquem até o final, porque a gente vai bater uma foto depois, tá? Então, para registrar o momento, então fiquem até o final. E, Marina, eu queria dialogar com você um pouquinho dessa importância, né, de falar sobre Paulo Freire nas escolas, com os jovens, com a juventude, e falar que eu tive a oportunidade de voltar na escola que eu fiz o ensino médio, nesse ano do centenário, e fazer uma palestra sobre o Paulo Freire, né, falando quem é e tal. Foi muito legal, foi muito legal. Claro que tem um envolvimento emocional, né, de ser a escola que eu estudei e tá podendo voltar nela, mas de poder também falar para esses jovens, né, para essa juventude, falar, essas ideias aí tá tudo errado, essas ideias aí que vocês escutam desse governo Bolsonaro aí, nada disso é verdade. Aí eu falei tudo assim, planejei e tal, foi muito legal. Então, assim, esse momento do centenário, eu vejo que ele tem servido muito para isso, né, para fazer esses diálogos, essas pontes, tanto que a gente está aqui, né? Agora, a palavra com o Paulo. Não, Gabriel, não sei se foi você, mas apareceu na fala de alguém aí que ressaltou a questão deles serem organizadores do povo. Fui eu. Não doutrinadores, como gente maldosamente os acusam, mas fundamentalmente organizadores. E aí, o Carlos deu exemplo
por exemplo, através da literatura freiriana e da própria ação, né, como secretário de educação no município de São Paulo, ele fez uma verdadeira revolução aqui, né? E Dom Paulo, Marina, você que não conhece muito de Dom Paulo, eu só vou te dar um exemplo para você ter noção da grandeza desse homem. 1973, ele tinha assumido como arcebispo de São Paulo em 70. 73, ele é nomeado cardeal. O primeiro gesto quando ele chega a São Paulo, cardeal é o cargo maior na igreja, só abaixo do Papa, né? O Papa é tirado entre os cardeais. Ele chega em São Paulo e toma uma decisão, claro que foi muito criticado por setores mais do que conservadores e reacionários, de vender o Palácio Episcopal. Era um verdadeiro palácio. 40 quartos, não sei o quê, uma coisa maluca. E ele fala, para que eu vou ficar morando num palácio, numa cidade marcada pela desigualdade social? Ele vende o Palácio Episcopal e com o dinheiro arrecadado, que além de ser uma construção imensa, ficava num bairro top, né, na região do Paraíso, perto da Paulista, etc., ele manda comprar cerca de 1.200 terrenos por toda a periferia da cidade, onde são construídos centros comunitários, muitas vezes em mutirão pelas próprias comunidades. E esses espaços não eram utilizados somente para celebrar sua fé, mas principalmente para discutir a sua realidade. Já que nesse momento você tem que imaginar que muitas regiões de São Paulo não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica, não tinha escola, não tinha posto de saúde, e por aí vai. Né? Então, quando a gente fala que os dois foram grandes mestres da liberdade e da autonomia, a gente sente, eu acho que aquela fala aí no início é linda, né? Dos dois, que o Paulo Sim. Freire fala, né? E aquilo foi um encontro exatamente 25 anos atrás, aqui na PUC, né? Quando a PUC completou 50 anos de existência. Esse ano a PUC completou 75 anos. Então, esse encontro eu estava presente, foi no Tuca, e é lindo. Então, eu acho que, assim, talvez a maior virtude do nosso documentário, eu acho que a gente se esforçou e, na minha opinião, talvez a gente tenha conseguido transmitir um pouco isso, é a amorosidade. Os dois são figuras, assim, que emanam um amor pela vida, pela humanidade, que é emocionante. Eu acho que é difícil falar deles e não se comover de alguma forma. Foram pessoas que doaram a vida, literalmente, para que a gente tivesse um mundo melhor. E com certeza, se elas fossem mais ouvidas, o mundo seria bem melhor do que é. Então, queria mais uma vez agradecer a paciência de vocês e dizer que a gente está à disposição, tá? E nos ajudem a divulgar o filme, gente. Não só, né, os filmes todos lá do Carlos, sem exceção, todos valem a pena, né? E agradecer. E eu queria fechar só com um pequeno verso aí que a gente fez pensando nos dois. É um versinho mesmo, só 2 Paulos. Tantas lições, tanto ardor. Mestres da partilha, da liberdade e do amor. Muito bom. Muito obrigado, Paulo. Incrível, Paulo, incrível, incrível. Paulo, obrigado por esse momento, por esse diálogo, tá? Leve o nosso abraço ao Carlos, tá? Ao Xará. É. Né? E continue fazendo, a gente precisa disso. Né? E é uma linguagem, eu acho muito legal, é uma linguagem que
os jovens. Eu passei o Acabou a Paz Está Aqui Vai Virar o Chile na semana passada num vestibular popular e gerou muita discussão com jovens de periferia, que sentem dificuldades, né, os dissabores que a gente encontra nessa sociedade de cada igualdade. E foi muito interessante, né, e levo o nosso abraço a você, né, e continuem. As dificuldades são muitas, mas a gente precisa, como vocês, porque ajuda a gente a outras linguagens e a vivificar a formação também precisa de outras, a gente se apropriar dessas linguagens tecnológicas para poder ganhar força aí nesse enfrentamento. Com certeza. Então, pessoal, agora encerrando, quero agradecer Paulo, Carlos, Marina, Guilherme, Rogério, que estão aqui, ficaram até o final. Muito obrigado pela tarde, né, por estarem juntos sempre, tanto no círculo quanto na pastoral. Fico muito contente. Esse encontro aqui tem um valor simbólico para mim muito importante. E eu agradeço assim de coração a participação de vocês. E agradecer também o pessoal que acompanhou depois, que vai acompanhar, que vai assistir. Falar que estamos juntos na luta por um mundo melhor, assim como Dom Paulo e assim como Paulo Freire. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até mais. Rogério vai parar a gravação pra gente.